Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia, e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Bom, meus irmãos, hoje eu estou aqui para falar sobre o assunto que se chama depressão, né? Eu estou para falar de depressão no mundo, mas a depressão na vida do cristão. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus, ela pode nos ensinar sobre isso. Obviamente, a palavra depressão, ela não está escrita na Bíblia, mas o que a Bíblia diz sobre uma tristeza profunda, sobre uma angústia, ou quem sabe sobre a dependência de remédio, o que nós podemos achar na Bíblia para entender esse assunto dos dias de hoje, a depressão. Então, vamos lá. Primeiramente, irmãos, o que é a depressão? Eu não tirei isso aqui da minha cabeça, tá, irmãos? Eu pesquisei, né? Eu vi com um doutor e eu vou explicar para vocês aquilo que ele explicou, tá bom? O que é depressão? A depressão, ela é a alteração do humor, ou seja, ela é uma alteração. Imagine-se que o ser humano, ele vai ter um humor regular. Então, quando a pessoa ela está em depressão, ela tem uma alteração anormal no seu humor. Mas esse humor é o quê? É a energia física e mental. E é a sensibilidade à dor física e mental. Então, ela tem uma alteração na sua energia física e mental. E ela tem uma alteração na sua sensibilidade à dor física e sensibilidade, digamos assim, à sua dor mental. Ou melhor, uma sensibilidade mental. Essa alteração acontece na vida do ser humano que tem o início de uma depressão, que está com depressão, né? A depressão, ela vem do conceito de geografia, né? A depressão é como se fosse um vale lá embaixo, justamente por isso, porque é como se fosse um declínio, né? Um declínio, uma alteração muito grande no humor dessa pessoa. Então, vamos lá. Quando há normalidade de humor, podemos ter dias bons e dias maus, mas a depressão é o declínio constante do humor. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando uma pessoa ela não tem depressão, ela tem os seus dias bons e ela tem os seus dias maus. E isso é completamente normal. São emoções, são momentos, são situações que às vezes nos deixam tristes, nos deixam chateados, ou até mesmo alguns dias que a gente fica bem triste, mas isso ainda não é depressão. A depressão, ela é um declínio constante, né? O doutor mesmo, ele falou que a depressão é necessário que seja diagnosticado como depressão a partir de 2 semanas em que a pessoa está naquela depressão profunda. Mas agora nós vamos entender, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas já faz muito mais de 2 semanas que eu tô com uma tristeza muito grande, será que eu tô com depressão? Não, a depressão, ela vai além disso. Então vamos lá. Diminuição no nível de energia física, né? É um dos sintomas da depressão. Diminuição do nível de energia física, ou seja, cansaço, fadiga. A pessoa, quando ela vai viver, ela vai fazer as coisas da sua vida, ela sente cansaço, fadiga física, como se ela estivesse vivendo com um peso, com um cargo nas suas costas, sobre o seu corpo, né? Ela se sente assim. Diminuição na sua energia mental, ou seja, ela tem problemas com concentração e com raciocínio. E ela tem sensibilidade ao prazer, ou seja, o prazer em viver, prazer nas coisas da vida, etc. Ou seja, a pessoa ela tem uma diminuição na sua sensibilidade no prazer, ou seja, ela diminui a sua vontade de viver, o seu prazer na vida, o seu prazer naquilo que ela gostava, que ela se interessava. Ela, tipo assim, não sente prazer em acordar, ela não sente prazer em trabalhar, ela não sente prazer na vida, nas coisas, nos afazeres, ela não tem prazer de fazer nada, ela simplesmente, quem sabe, faz por responsabilidade, obrigação. Então ela perde o prazer de viver, vamos resumir, né? O prazer de viver, ela perde. E ela diminui a sua sensibilidade, não diminui, ela aumenta a sua sensibilidade à dor, ou seja, o sentimento de angústia e ansiedade. Então, 2 maneiras, né, da sua sensibilidade à dor. Ela pode se sentir mais angustiada e mais ansiosa, pode ter crise de ansiedade, né? Ela pode se sentir mais angustiada, aquela angústia, aquela tristeza profunda, né? Ou pode acontecer ao contrário, ela pode se tornar uma pessoa apática, ela pode se tornar uma pessoa insensível, né? Pode acontecer as 2 coisas.
Mas a angústia, ela é uma tristeza prolongada, ou seja, aquela tristeza, aquela coisa terrível, você não tem mais prazer na vida, vontade de viver, você se sente fadigado, cansado, você até mesmo desenvolve problemas, enfermidades por conta do psicológico, né? Porque existe, né? Pessoas com ansiedade, acontece de mexer com o próprio físico da pessoa, o psicológico mexer com o físico, né? Gerar enfermidades. Então é isso, a depressão ela é isso, e pensem numa tristeza assim, extremamente tristeza mesmo, não pensem que é qualquer coisa, é uma tristeza profunda, ok? Então vamos lá, para a medicina, a explicação da medicina, o que causa a depressão? Então vamos lá. A depressão pode ter muitos motivos, é importante vocês entenderem o que eu estou dizendo, então acompanhem, tá? Até o fim. A depressão pode ter muitos motivos para acontecer. Entre eles, é a genética, eles falam a genética, normalmente quando um pai, o avô, um tio, né, as pessoas da sua família, da família da pessoa, tem mais tendência a ter depressão, a ter esses problemas, a pessoa normalmente vai ter, né, a genética, substâncias tóxicas, drogas, alcoolismo, algum remédio, né, alguma vitamina, alguma coisa que essa pessoa ingeriu e causou a depressão, né, pode ajudar, né, no desenvolvimento de depressão, eventos estressantes na vida, ou seja, perdas, negligências na infância, ou seja, uma criança que é mais largada, não é muito bem cuidada, não é amada, abusos sexuais na infância, abusos sexuais, melhor, em qualquer idade também pode causar depressão, e o estresse diário, às vezes a pessoa muito estressada diariamente, isso pode causar depressão também, sedentarismo, né, alterações cerebrais, e é onde entra o remédio, né? Essas alterações cerebrais que mexe com a conexão entre os neurônios. Eu não vou explicar isso aqui, irmãos, porque eu não sou médica e seria muito difícil para mim e eu não vejo necessidade. Mas é aí que entra os remédios, a partir do remédio. Então, quando uma pessoa ela toma remédios, ela está mexendo com o seu cérebro, né? Com as partes dos seus cérebros. Resumidamente, eles atuam no cérebro para trazer bem-estar. Então, a pessoa, como ela não consegue se sentir bem sozinha, né? Ela não consegue ser feliz sozinha. Ela não consegue ser normal sozinha. Então, ela precisa do remédio para mexer com o seu cérebro, né? Todo um processo que eu não sei e não vou explicar, né, meus irmãos? E para se sentir bem. Libera hormônios, algo assim, tá? Tem o nome de vários hormônios. Se os irmãos quiserem pesquisar, os irmãos podem pesquisar à vontade, tá bom? Então, é isso. É assim que agem os remédios. Então, nós já sabemos o que é, as causas principais, tá bom? Da depressão e como agem os remédios. Agora, e o cristão com depressão? É normal que um cristão tenha depressão? É normal? Vamos lá. É normal que o cristão ele tenha emoções boas e ruins. Ou seja, o cristão ele não vai ficar o tempo todo... Perdão, tá, irmãos? Eu fiquei rouca aqui, de repente. O cristão, ele vai ter emoções boas e ruins ao decorrer dos seus dias, da sua vida, né? Como aquele médico, ele mostrou um gráfico, como se fosse uma linha, e tivesse como se fossem uns batimentos cardíacos mesmo, né? Tem momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. E a pessoa que está em depressão, os momentos ruins descem assim, e aí fica lá embaixo, né? A vida da pessoa. Então é mais ou menos isso. Mas o cristão, ele tem aqueles altos e baixos, é normal. E eu vou provar para vocês, biblicamente, isso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e versículo 10. Antes, misericórdia, irmãos. Aleluia. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e versículo 10. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, ou seja, os apóstolos, os discípulos, na obra, no dia a dia, no tempo em que viviam, sofriam aflições. Aflição, gente, aflição. Nas necessidades, nas angústias. E o versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, eu vou dar ênfase. Os irmãos veem aqui, ó, as aflições,
as angústias e eles também eram contristados. Mas, tem um mas aqui, ó, mas sempre alegres. O que significa isso? Tristes, entristecidos, mas sempre alegres. Porque a sua tristeza, ela tinha uma alegria, eles tinham uma alegria acima da sua tristeza. Apesar de tristes, eles estavam, de alguma forma, de alguma maneira, alegres, é o que a gente vai ver. Vamos lá. Era uma tristeza diferente, tá? Não é a tristeza da depressão que ele sentiu, eu vou provar isso. 1 Pedro, capítulo 1. Não sei, irmãos, qual versículo eu não anotei ou se é o versículo 1, mas está escrito assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Por um pouco de tempo, agora vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Por quê? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus permite, Deus prova, Deus molda. Isso muitas das vezes nos faz chorar, nos dá tristeza. Isso é bíblico, irmãos. Os apóstolos, os discípulos também passaram por isso. Em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Vamos lá. Mesmo não o tendo vistos, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam. Ou seja, o povo se entristecia no meio das provações, sentia tristeza, mas eles ao mesmo tempo eles exultavam em Jesus Cristo. O que é exultar? É experimentar e exprimir grande alegria, grande júbilo. Ou seja, no mesmo momento que eles estavam tristes, chateados, por alguma situação, por alguma provação que acontecia, aquilo não era uma tristeza profunda, era uma tristeza em parte, mas a alegria que eles sentiam uma alegria, eles exultavam em Cristo Jesus. Uma pessoa em depressão não sente isso, tá? Ela não sente uma alegria, ela não sente um grande júbilo, ela não sente isso, tá? Com alegria indizível. O que é indizível? Significa, melhor dizendo, né, na Almeida Corrigida Fiel, gozo inefável. O que é gozo inefável? O que é inefável? É indescritível, ou seja, uma alegria indescritível, um gozo, um prazer indescritível. Eles, mesmo em momentos, novamente eu digo, momentos de tristezas, momentos difíceis, tá? Momentos em que eles estavam entristecidos, contristados, passando por aflições, até mesmo angústias, como está escrito, mas sempre alegres, eles também tinham uma alegria, um gozo, um prazer indescritível. Indescritível, irmãos. A alegria do cristão, a alegria do servo de Deus, ela é indescritível. Ela é indescritível. Ele tem uma paz, e é dessa paz que nós já vamos falar. Porque tem um gozo, tem alegria indescritível, o prazer indescritível, e uma pessoa que está em depressão, ela não tem um prazer indescritível. Ela não tem nem um prazer, imagina um prazer que não dá para descrever, não é mesmo? Então vamos lá. Logo se comprova que há momentos bons e ruins, mas há um prazer indescritível. Ainda há uma alegria, ainda os servos, as servas de Deus conseguiam e conseguem ainda nos dias de hoje ficar alegres, ficar felizes, ter gozo e prazer na sua própria vida. Amém? Então vamos lá, por causa de Jesus Cristo, tá? Por causa de Jesus Cristo. Então vamos lá. Somos comparados a uma árvore. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que não é normal, espiritualmente, um cristão ter depressão. Somos comparados a uma árvore. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas vamos dar ênfase ao gozo e a paz. Em uma outra tradução tá alegria aqui também, tá bom? Gozo, paz, alegria. Então, suponhamos que nós sejamos uma árvore e nós damos frutos por causa do Espírito Santo que há nessa árvore. Ele vai dar diversos frutos, entre eles o gozo, a paz e a alegria. Então, se uma pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, ela vai ter gozo, ela vai ter paz. Paz que vem do Espírito, paz que vem de Jesus Cristo. Paz. Ela vai ter alegria do Espírito Santo de Deus
do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que farão morada nela e permitirão com que ela sinta um gozo indescritível, uma paz, uma alegria. Amém? Versículo 25 de Gálatas, capítulo 5. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o que acontece? Se nós vivemos em espírito, nós vivemos em alegria também. Nós não vivemos só em santidade, nós vivemos em alegria do Espírito Santo. Nós vivemos no gozo do Espírito Santo. Nós vivemos na paz de Deus, na paz de Jesus, na paz do Espírito Santo de Deus. Olha para os irmãos verem, irmãos. Uma pessoa tem o Espírito Santo, ela tem gozo, alegria, ela tem paz. Uma pessoa em depressão, ela não tem isso, tá bom? Ela não tem. E se vocês considerarem, qualquer pessoa considerar a depressão uma doença, porque ela é sim uma doença física, eu já vou chegar lá. Ela é uma doença, Jesus é o que cura. Jesus é o que liberta, irmãos. E quem tem o Espírito Santo de Deus é curado de qualquer depressão, porque não tem como gozo, a paz e a alegria permanecer no mesmo lugar que a depressão. É impossível, não tem como, irmãos. Então vamos lá. Como uma árvore tendo o Espírito, damos frutos, e entre eles está o gozo e a paz que Jesus e o Espírito Santo nos concedem. Então vamos lá. A paz. Paz, ele é o estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Não é uma pessoa ansiosa constantemente, uma pessoa que tem crise de ansiedade, né? Não é uma pessoa que fica preocupada o tempo todo, se descabelando, tá? Não é essa pessoa, tá? Que fica toda hora roendo a unha, meu Deus, que preocupação, meu Deus, tô ansiosa, meu Deus, isso, eu vou tomar remédio de ansiedade, gente, isso aí não é normal também, tá? Isso posso até fazer outro vídeo, né? Outro assunto, não sei se eu vou fazer, mas não é normal. Então, paz. Pessoa, ela não é perturbada, fica pessoa perturbada, ela não é uma pessoa constantemente inquieta, pode acontecer uma vez ou outra, porque somos seres humanos, mas uma ansiedade leve, tá, irmãos? São situações, são exceções mínimas, não é constância, não é a vida inteira, que você tem que depender de remédio, que você tem problemas sérios com isso, e a pessoa fala até, vai no psicólogo que você precisa, vai controlar essa ansiedade, não é esse tipo de ansiedade, não é essa ansiedade constante, não, tá? É que Jesus, né, essa paz que Jesus nos deu uma paz diferente da do mundo. Então vamos lá, vamos falar aqui agora mais uma prova, né, de que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não permitem que um cristão, né, tendo o Espírito Santo de Deus, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus dentro de si, tenha depressão. Olha só, porque Jesus prometeu. Jesus nos deu uma paz diferente da do mundo, que é passageira, passa rápido, é inconstante, né? Uma hora tá bem, outra hora não tá, depende de algumas coisas para estar feliz, né? Para ter prazer, né? Mas não é um prazer, uma paz, uma alegria, uma felicidade constante e verdadeira, né? Muitas vezes artificial por causa dos remédios, né? Ele nos deu uma paz permanente. Em todo tempo você vai ter essa paz, desde que você tenha o Espírito Santo de Deus. Em todo tempo você vai ter essa alegria. Em todo tempo você vai ter esse gozo do Espírito Santo na sua vida. Não passageira ou inconstante, não é uma paz, uma alegria, uma felicidade, um gozo passageiro, não. É constante, é permanente. Jesus prometeu isso para você, né? Jesus prometeu isso para nós. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Os irmãos entenderam, né? Então vamos lá. Jesus também nos enviou o Consolador, Jesus da paz, e ele também enviou o Espírito Santo de Deus, que também trabalha a nosso favor em relação a isso, né? O Consolador, que obviamente nos dá consolo, né? Então, assim, em todo momento, se nós precisarmos, o Consolador está lá. Então, o Espírito Santo não vai deixar de nos consolar, ele nos consola, tá certo? Então, morando o dono da paz e do consolo em nós, é isso mesmo que temos. Se o dono da paz e o dono do consolo morar em nós, nós vamos ter paz e nós vamos ter consolo. Então, falando agora, entrando na parte dos remédios, né? Então, mas Júlia, e se um cristão for um pastor, uma pastora, né? O que mais muitas vezes a gente vê, infelizmente, né? Líderes religiosos, né?
pessoas que se dizem cristãos, assim, líderes religiosos, vamos dizer assim, em geral, líderes religiosos, que acompanham, que aconselham, que oram pelas pessoas, são depressivas e são dependentes de remédio. Vamos lá. Os remédios. O Espírito Santo é responsável não somente por nos consolar, mas de nos trazer também gozo, paz e alegria, porque é os frutos do Espírito, de quem tem o Espírito Santo. Então não há necessidade de remédios. Então quer dizer que uma pessoa com depressão, ela vai ficar com depressão, mas ela não vai tomar remédio. Não é isso que eu estou dizendo. E sim da presença, na necessidade de remédios, e sim da presença da Trindade em nossas vidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é consequência da obediência. Então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai morar em nós através da obediência, né? Então assim, para você ser feliz, para você ter paz, gozo verdadeiro e não do mundo, que é artificial, passageiro, mentiroso, vazio e sem sentido, basta você obedecer e ter o Espírito Santo de Deus. Ele já vai lhe dar tudo isso. Agora, uma pessoa que está em pecado, em desobediência, muitas das vezes é um líder religioso, mas não serve a Deus verdadeiramente, ou não serve a sã doutrina do Senhor, ele vai ser líder religioso, a pessoa vai ser do mundo, ela pode até tomar antidepressivo, mas ela vai ter um consolo, uma solução, uma paz, uma alegria, um alívio artificial, passageiro, porque você tem que continuar tomando remédio, inconstante, né? Para ter alegria, felicidade e gozo do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo já dá isso. O Espírito Santo, ele é fiel, Jesus é fiel para nos conceder o que ele prometeu, né? Desde que nós obedeçamos. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse líder religioso, com esse pastor, com essa pastora, né? Tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, Deus dá àqueles que lhe obedecem. Aqueles que guardam os seus mandamentos. Também tem Deus em sua vida. Então, tem aquela passagem de Atos que eu acabei de ler. E tem a passagem que eu não coloquei, que é a passagem que Jesus fala, né? Aquele que guardar os meus mandamentos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus fará morada nele. Amém? Então, vamos lá. Ou seja, os remédios são a solução para aqueles que não têm os frutos nem a presença da Trindade em sua vida. Então, eles procuram alguma paz do mundo para se sentir bem. É por isso que os remédios antidepressivos trabalham no cérebro da pessoa, ali naquela região, nessa área da nossa cabecinha, para poder fazer a pessoa se sentir bem, tá? Então, vamos lá. Na medicina, a gente já tem explicação por que a depressão acontece. Mas e o lado espiritual, que a medicina não explica? Porque a medicina não serve para isso mesmo. A medicina só serve para explicar coisas que não são espirituais, sobrenaturais. A medicina explica do jeito que ela quiser. Mas qual o sentido espiritual da depressão? Ou melhor, perdão, não o sentido espiritual, mas qual o lado espiritual da depressão? Vamos lá. O objetivo de Satanás é roubar, é matar e é destruir. E isso é provado desde o jardim, quando ele seduziu Eva com o objetivo de retirar de Adão e Eva o privilégio que tinham e destruir sua comunhão com Deus. Ou seja, vamos lá, o mundo espiritual. Quando a gente pensa no mundo espiritual, nós pensamos em anjo, a gente pensa em demônio, a gente pensa em poder, a gente pensa em coisa sobrenatural, e é isso mesmo. Então, no mundo espiritual existe Satanás. Satanás, desde lá do jardim, ele demonstrou o quê? Que ele luta não para voltar ao céu, não para subir no trono de Deus, porque ele sabe que isso é impossível. Então, por que ele luta tanto contra o ser humano? Por que ele trabalha tanto? Justamente porque o objetivo dele não é subir lá, não é voltar para o céu, não é. É tirar de nós. É isso que ele quer, porque ele não gosta da gente. Então, ele tira de nós. Foi isso que ele fez lá com Eva, né? Roubou aquele privilégio que eles tinham ali, porque eles tinham muito privilégio, e destruiu a comunhão que eles tinham com Deus, porque em parte sim foi destruída, né? Em parte se desgastou ali a comunhão com Deus, né? Então, é esse o objetivo dele. Então, pense bem, ele vai ficar no mundo espiritual, na terra, para poder matar, roubar e destruir. Seja lá o que for, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir alguma coisa. Então, principalmente relacionado a nós. Então,
os irmãos sabem que existem legiões na vida de uma pessoa só. Então, tipo assim, existe muito demônio, muito. E eles estão por essa terra, andando pela terra, como na passagem de Jó, que Satanás falou que ele estava andando sobre a terra. E quando Jesus fala que Satanás, quando sai do corpo de uma pessoa, ele fica andando por aí. Então, ele fica por aí com o objetivo de destruir, roubar, matar e destruir a vida do ser humano. E não é somente levá-los para o inferno, levar o ser humano para o inferno, mas ele também, como ele é mau, ele gosta de oprimir, tá? Até que em algum momento ele possa levar a pessoa. Ele gosta de usar a pessoa também para fazer o mal e para atingir outras pessoas. Então esse é o trabalho de Satanás. Então vamos confirmar isso aqui, ó. Ao longo da história ele continua se esforçando pelo mesmo objetivo, roubar, matar e destruir, até os dias de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, vocês veem a confirmação aqui na palavra que Satanás, ele realmente está por aí fazendo isso com esse objetivo e ele se esforça muito bem, porque ele é muito astuto. Ele deseja impedir que o ser humano entre no céu e por isso ele mata tanto espiritualmente, tanto fisicamente. Espiritualmente, ele mata a pessoa e depois, fisicamente, né, ele leva a alma da pessoa para poder finalmente conquistar o que ele quer, né, a alma da pessoa lá junto com ele. Satanás anda por essa terra em grande número e oprime as almas, né, as legiões, a seduzindo para levá-las ao pecado, como no Jardim do Éden, como ele fez com Eva, e usa suas técnicas para levar uma alma. Então, Satanás, ele tem diversas técnicas para destruir. Então, ele trabalha no lar, ele trabalha no meio da família, ele trabalha no meio dos amigos, ele trabalha no trabalho da pessoa, na escola da pessoa, ele trabalha na vida sentimental. Ele tem suas técnicas, né? A depressão leva muitos ao suicídio. Então, uma das técnicas dele, a depressão, ela leva ao suicídio, né? E é uma forma de oprimir o ser humano, a quem ele odeia, certo? Ele trabalha, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo para os irmãos. Satanás, quando o fruto do Espírito é alegria, é gozo, é paz, certo? Satanás, ele desde sempre, ele quer fazer o contrário do que Deus quer, do que Deus se agrada, tá? Então, vamos dar um exemplo do casamento. Ele trabalha destruindo casamentos porque é algo dado e abençoado por Deus. O casamento é algo dado e abençoado por Deus, lá no primeiro livro da Bíblia, desde lá, é uma bênção de Deus. Usando a prostituição, ele destrói, a fornicação e ideologias contrárias, é a principal também. E ideologias contrárias à família e ao casamento puro agradável a Deus. Então, Satanás, ele levanta grupo de pessoas na sociedade para lutar, muitas das vezes, não exatamente contra a religião, mas tendo ideologias que vão contra a família, contra a geração de filhos, contra o casamento, né? Hoje em dia é normal você só amigar, você só namorar e fazer tudo o que você quer. Então você vê que o mundo é assim. As ideias, o pensamento do mundo está assim, certo? Então, Satanás, ele trabalha dessa maneira. Então, tudo que ele faz é o contrário da vontade de Deus. Você vê que hoje, vocês podem saber, eu não preciso citar o nome, nem quero, muitos grupos sociais aí, um grupo de pessoas se levantando com pensamentos e ideias a favor de coisas que Deus é contra. Então, com o passar do tempo, é isso que Satanás faz. E não pense que Satanás não tá com o dedinho nisso aí, porque ele tá com o corpo inteiro, né? Só com o dedo não, ele tá com o corpo inteiro dentro desses negócios, entendeu? Porque ele trabalha o tempo todo. Satanás não fica olhando, só vendo o ser humano fazer, não, senão o ser humano, acredito que se atrasaria muito. Mas Satanás, ele é habilidoso, ele tem muitas suas técnicas. Então, ele vai contra tudo, ele trabalha contra tudo que é da vontade de Deus. Tudo que é valor bíblico, ele vai lá. É igual a modéstia. O Espírito Santo inspirou para que eles escrevessem que a mulher se vestisse modestamente. Hoje em dia, eles lutam o quê? Para que a mulher possa se vestir do jeito que ela quiser, que não sei o quê, que a mulher seja empoderada, então ela veste que roupa ela quiser. Hoje é bonito. Hoje é bonito. Antigamente, quem sabe? Antigamente, quem sabe não. Antigamente, realmente, as mulheres não usavam shortinho curto, não. Nem calcinha, nem calça apertada, não, marcando todo o seu corpo. As mulheres usavam vestido, né? Primeiro a túnica, depois o vestido, a saia, né? E hoje em dia, na verdade, é anormal, praticamente, você usar uma saia, um vestido nos tempos de hoje, só usar aquilo, e não usar nenhuma calça, nenhum shorts. Então, assim, a calça e o shorts não são modestos para mulher.
Então você vê como que Satanás trabalha, você vê, é isso tudo ele. Com nós que somos espirituais, nós discernimos as coisas espirituais, nós sabemos que é ele trabalhando no meio da sociedade. Então, irmãos, é isso. Não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar. A depressão também é algo feito por Satanás. Sim, vai ter hormônio que vai sair do lugar, como eu vi lá, né, a explicação. Vocês podem pesquisar também. Vai sair do lugar, vai haver um problema na conexão dos neurônios, né, como eu estava explicando. Os irmãos me perdoem até se eu falei algo errado, né, dentro da medicina, porque eu não sou médica, né, eu não estudo sobre isso, também não tenho interesse, mas vai acontecer tudo isso no corpo da pessoa. Mas Satanás move para que aquilo aconteça. Ele toca para poder colocar uma enfermidade, porque existem espíritos de enfermidade também, entendeu? Então, é isso, irmãos. É isso. Uma técnica de Satanás, algo que o cristão não tem, não pode ter, é depressão. Jesus tem paz, tem alegria, tem gozo do Espírito Santo para te entregar, tá? Não me entendam mal, mas o mundo espiritual ele é assim. Jesus prometeu, é bíblico, não existe depressão para cristão, não existe, tá? E se você está com indícios realmente de depressão, você é cristão, você é crente, se você está com crise de ansiedade, tomando remédios controlados, se está acontecendo essas coisas, se você já está tendo que procurar até mesmo psicólogo, por favor, olhe, procure qual o problema na sua vida espiritual, porque eu tenho certeza que tem algum problema. Porque a árvore conhecereis pelos frutos. E se você não tem, não consegue com Jesus, o Espírito Santo, sozinho, ter gozo, paz, alegria, né? E está entrando em depressão ou está em depressão, então tem alguma coisa errada. Seus frutos não são de uma árvore cheia do Espírito Santo, regada com o Espírito Santo de Deus. Não é mesmo? Então, é isso. Esse foi o estudo bíblico de hoje, breve não, né, irmãos? 31 minutos, 32 já. Mas, bom, eu resumi, eu acredito, na verdade, foi até mais rápido do que eu imaginava. E é esse o ensino, irmãos, o estudo bíblico, né? Nós demos uma volta pela palavra de Deus, nós percebemos, né, ali, nós estudamos, nós olhamos. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem colocar aí nos comentários, que eu gostaria muito de aprender com as dúvidas dos irmãos também, porque se os irmãos perguntarem e for uma dúvida minha, então eu vou procurar saber. Isso vai me ajudar a acrescentar o meu conhecimento e ajudar vocês também, amém? Então, que vocês possam receber essa palavra, que em nome de Jesus, se vocês estão enfrentando alguma dificuldade psicológica, emocional, você consiga encontrar a paz, o gozo do Espírito Santo de Deus, que é permanente, que é constante, é maravilhoso para a sua vida. E você encontra o céu também. Satanás não tenha poder nenhum, nem de te colocar depressão, nem mexer em nenhuma área da sua vida. Porque a sua vida estará completamente nas mãos do Senhor Jesus, escondido no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo.